Olá, hoje nós vamos conhecer São Mateus, o evangelista e também apóstolo de Jesus. Como este homem, que era um cobrador de impostos, foi parar na vida de Jesus. São Mateus morava em Cafarnaum, era filho de Alfeu, e a sua profissão nessa cidade era ser coletor de impostos. Então, um homem muito ligado ao dinheiro e a homens de poder dessa cidade. Como Cafarnaum era uma cidade de muito trânsito de pessoas e Jesus esteve por ali várias vezes, ouviu falar deste homem, Jesus de Nazaré. Com certeza, encabulado com as informações que lhe chegavam, ele foi ver de perto quem era este homem e o que ele dizia. E acabou se encantando por este homem e pela sua palavra. Deixou tudo o que tinha, dinheiro, riqueza, foi se fazer pobre e seguir Jesus. Era chamado por Jesus de Levi, mais tarde tornou-se Mateus. Ele também era chamado de publicano, ou seja, um pecador público, afinal sua função era manusear o dinheiro, considerado impuro devido à sua proveniência, colaborando com as autoridades, odiosamente ávida a tributos indevidos e injustos. Os evangelhos, mais de uma vez, vinculam publicanos e pecadores e também publicanos e prostitutas. Numa linguagem mais popular, seriam ladrões, injustos, adúlteros, homens não muito bem vistos pela sociedade. Certamente já teria ouvido falar de Jesus quando ele estava em Cafarnaum, e bastou um contato mais direto para se tornar um dos maiores seguidores e apóstolos de Cristo, acompanhando-o em todas as suas caminhadas e pregações pela Palestina. Além de grande evangelizador, segundo Santo Agostinho, o seu evangelho foi o primeiro escrito em Israel e em aramaico para aqueles cristãos convertidos do judaísmo, ali no primeiro século, e teria sido escrito por volta do ano 50, 60 depois de Cristo. O núcleo do Evangelho de São Mateus é narrar que de fato Jesus é o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Por isso ele cita as profecias relacionadas a Jesus. Então este evangelho é por excelência o evangelho da catequese para os primeiros cristãos da época. O evangelho de Mateus tem a preocupação e a clareza de mostrar que na pessoa de Jesus e na obra de Jesus se concretiza todo o Antigo Testamento. Ou seja, de fato, ele é o Messias prometido. Então, didaticamente, fica fácil compreendermos como o Novo Testamento está contido no Antigo Testamento e como o Antigo Testamento ele se realiza no Novo Testamento. Então esta é a linha de leitura que nós podemos fazer do Evangelho de São Mateus. Segundo a tradição da Igreja e o que está também contido ali no Atos dos Apóstolos, logo após a ressurreição de Jesus, claro, após a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, os apóstolos se espalharam, cada um seguiu um caminho diferente. E Mateus também fez o seu percurso de evangelização, indo para a Arábia e a Pérsia para evangelizar aqueles povos. São João Crisóstomo destaca que Mateus começou as suas primeiras pregações na Palestina, aos judeus. E Clemente de Alexandria diz que seu apostolado na Palestina durou mais ou menos 15 anos. Outro doutor da igreja que fala sobre Mateus é São Gregório Magno, que diz que Mateus evangelizou também a Etiópia. E um outro santo da igreja, chamado Santo Isidoro, diz também que ele pregou o evangelho na Macedônia. A conversão de Mateus é uma conversão radical e primorosa, porque de cobrador de impostos, um homem com bom padrão de vida, deixar tudo para o seguimento de Jesus é porque de fato compreendeu perfeitamente quem era este Jesus e o que ele de fato estava oferecendo, o que era capaz
de saciar a fome e a sede verdadeiramente. Ou seja, Jesus era um homem capaz de dar sentido à vida daqueles homens. E o ministério de Mateus, como de todos os outros apóstolos, também é o quê? Olhar para Jesus, levar Jesus para a vida dos outros, para que todos tivessem sentido, tivessem uma vida com sentido, mas não um sentido voltado para o mundo, para a materialidade do mundo, mas para algo que transcendia este mundo, algo que Jesus concretamente na sua vida exalava, essa consonância, essa ligação com Deus, com o divino. Um homem capaz de nos libertar do pecado, da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, para a libertação. E é esta dinâmica de vida de Jesus e dos apóstolos em torno de Jesus que vai encantar Mateus, que vai fazê-lo mudar de vida radicalmente. Sobre a morte de Mateus não há muitas informações históricas, ou melhor, não há informações históricas, mas acredita-se que ele teria morrido na Etiópia e de uma forma muito violenta, apedrejado, decapitado e depois ainda queimado. E segundo a tradição, por volta do ano 930, as suas relíquias, os seus restos mortais foram transportadas para Salerno, na Itália, onde estão até hoje. E ele é festejado lá como padroeiro da cidade. E sua festa litúrgica é celebrada no dia 21 de setembro. Esta é a catequese sobre São Mateus de hoje. E se você deseja conhecer a história de vida destes homens que conviveram com Jesus, que tiveram o privilégio de estar ali muito próximo de Jesus, há uma playlist no meu canal com alguns outros vídeos dos apóstolos que já fiz até o momento. Pedro, João, Tiago Maior, Tiago Menor, André. Está lá à sua disposição a hora que você quiser assistir, tá bom? Um grande abraço, até mais.